Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 9, versículo de número 28. Lucas 9, 28. Esse é um dos textos de maior profundidade e relevância nas Escrituras. Para você ter uma ideia, existe pouca coisa que se escreve, que se comenta, que se fala sobre a transfiguração de Jesus. E por isso que nós temos hoje a alegria de ministrar nesse texto e poder estar aqui com você, porque como que Deus falou comigo, Deus também vai falar com você. Lucas capítulo 9, versículo 28. Antes de você ler Lucas 29, 28, deixe-me poder falar algumas coisas para você sobre o que nós vamos ler, que é a transfiguração. Existem 4 evangelhos, 4 escritos, 4 evangelhos. Quantos eu falei? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem 27 livros, chamados livros, porque são cartas, evangelhos, enfim, mas 27 no Novo Testamento. Desses 27, o que tem maior destaque são as chamadas cartas, que você, em algumas versões, vai ler como epístolas. São cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13 das cartas. São chamadas de cartas paulinas. Esse é o momento irel, momento dinâmico. São chamados de cartas paulinas. Por que são chamados de cartas paulinas? Porque quando Paulo escreveu a carta, ele deu o endereço de Paulo para a igreja de Roma. Então nós temos a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos. Então quando você lê, por exemplo, Corinto, Efésios, Gálatas, é porque tem de para. Cartas paulinas. São as 13 cartas de Paulo. Quando Paulo escreve, por exemplo, quando nós lemos, por exemplo, os Romanos, nós estamos lendo uma carta de Paulo à igreja que está em Roma. Romanos, cartas paulinas. Existe dentro dessas cartas de Paulo também alguns endereços de Paulo para Timóteo. Então nós chamamos essas cartas de cartas pastorais, porque o endereço da carta foi um pastor. Então nós temos Tito, nós temos Timóteo, então são cartas pastorais. Existe uma carta endereçada a uma pessoa que liderava uma igreja na sua casa, chamado Filemon. Também é uma carta de para, onde ele pede por Onésimo, um escravo. Já as demais cartas, que são Judas, Pedro e João, são chamadas de cartas universais, e Tiago. Por quê? Porque elas têm de, mas elas não têm para. Porque estas cartas, elas foram escritas
para as igrejas, os irmãos dispersos. Então, elas foram escritas sem um endereço específico, razão pela qual elas são chamadas de cartas universais. As cartas têm algo nelas, que elas são sempre, na sua grande maioria, não em todas, na sua grande maioria, elas são cartas respostas de uma provocação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A igreja de Corinto faz perguntas a Paulo. Então Paulo responde aquelas perguntas com uma carta. E o que nós temos nas mãos é a carta de Paulo. Então muitas são respostas de uma igreja viva que estava começando, de gentios que estavam tentando entender o que era o evangelho, que era uma coisa meio que saiu dos judeus. Então são muitas respostas, e aí nós chamamos também de cartas doutrinárias, porque elas doutrinam a igreja. Já os evangelhos, eles contam a história de Jesus. Eles carregam, por exemplo, a historicidade de Lucas, porque os 4 evangelhos, 2 foram apóstolos, Mateus e João. 2 não foram apóstolos, que é Marcos e Lucas. Lucas era um historiador, um médico historiador, que tinha muito conhecimento, sabia, era habilidoso na escrita, e recebeu para compor uma história, das quais ele escreveu Lucas e Atos. Ele foi inquirir, foi pesquisar, foi atrás das fontes. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4. Mas os 4 evangelhos não são os primeiros escritos cristãos. Os primeiros são as cartas. Primeiro vieram as cartas. Algumas delas são primeiras do que os evangelhos, como Tessalonicenses. Daí, depois vêm os evangelhos. Esta é uma das razões pelas quais nas cartas não há citação dos evangelhos, diretamente. Você não vai encontrar Paulo dizendo assim, acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Por que ele não diz? Porque os evangelhos foram escritos depois das cartas. E até porque também as cartas eram respostas de perguntas acerca da igreja cristã. Então não tinha muito sentido. Porém, você não tem. Mas existe nas cartas uma citação que está em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. E que não está em João, que foi o último evangelho a ser escrito, e também, por minha conta, e porque eu creio, foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Apocalipse foi o penúltimo. João, nas cartas, nenhuma delas tem uma citação, exceto 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18. Começa pelo 17. Ele vai dizer assim: pois ele recebeu da parte de Deus, Pedro, esse ele aqui é Jesus. Pois Jesus recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa, e essa glória com letra maiúscula, excelsa com letra maiúscula, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu sei que você vai pensar, ele está se referindo ao batismo. Mas olha o versículo de número 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, aonde? No monte. Ele está se referindo à transfiguração. A única passagem citada
dos evangelhos, por Pedro, de algo que ele vivenciou e viveu. E quando nós falamos de glória, nós falamos de presença. Há outros sentidos, mas há duas palavras, uma no Novo Testamento para a glória, chamado doxa, e uma no Antigo Testamento para a glória, chamado kabod. Kabod é presença. Por isso que, uma certa vez, a nuvem se foi e disseram, Icabod, foi-se a glória de Deus, e botaram o nome do menino de Kabod, foi-se a glória de Deus. Então, porque glória, no Antigo Testamento, Kabod, é manifestação da presença, é Deus entre os homens, sua glória, é Deus entre nós. Pedro vai dizer que Jesus recebe honra e glória, já esta glória com letra minúscula, esta doxa, é os atributos ou qualificações de Jesus. Quando pela glória, pela presença excelsa, nos foi enviada uma voz que dizia, este é o meu filho. E ele estava no monte. Bom, então agora vamos ler a passagem do monte. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se primidos de sono, carregados, derrubados de sono. Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes então Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Mas enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Só até aí. Todo texto da Bíblia, você para poder entender, você não pode isolar ele. Você tem que entender o texto dentro de todo um contexto. Porque uma história vai puxando a outra. Para a gente poder entender essa história, nós precisamos começar a partir do versículo 1 do capítulo 9. Jesus chama 12 discípulos e os faz apóstolos. E olha o que é que acontece nessa chamada de Jesus. Jesus dá a eles poder e autoridade. Jesus dá a eles poder e autoridade sobre todos os demônios, não é alguns, é todos, para que eles pudessem efetuar curas, realizar milagres.
A Bíblia vai dizer que eles vão pelo caminho, e lá na frente, eles realizam os milagres, eles voltam, verso de número 10, eles regressam, e relatam tudo o que tinha feito. Mateus 14, Marcos 6 e João 6, vai mostrar o quanto que eles estão felizes, alegres, pelo que eles realizaram, porque os demônios lhe eram sujeitos, havia cura, milagres aconteciam, paralíticos andavam, cegos viam. Então eles voltaram jubilosos, felizes da vida, eles estavam em êxtase. Jesus então baixa um pouquinho a bola deles e fala assim: olha, vamos sair daqui, vamos para um canto, vamos para um deserto, vamos orar, porque já que vocês estão muito eufóricos, se achando, é melhor a gente orar, vamos orar. E Jesus leva eles para orar. Quando eles estão chegando no deserto, uma multidão também está lá. Jesus vai olhar essa multidão, vai se comover com ela e vai começar a pregar para ela. Aproximadamente, verso 14, de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E não era qualquer homem, era como aqueles homens que trabalham em construção civil, que mexe um traço de cimento, um traço de concreto, né, Nê? Os pratinhos dos camaradas. Aí Jesus está lá na multidão, pregando, o tempo vai passando, e os apóstolos chegam para ele: olha, mestre, o horário, o sol está se pondo, manda o pessoal embora. Jesus diz: dá vocês de comer para eles, vocês são os super poderosos, expulsaram o demônio, curaram enfermo, faz alguma coisa aí. Senhor, nós não temos o que fazer. Aí alguém chega lá com uma criança, com um jovem adolescente, e traz lá 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os peixes, começa, ora, multiplica, e os apóstolos vão dando. É na mão dos apóstolos que o milagre vai acontecendo. Acontece na mão de Jesus, depois acontece na mão dos apóstolos. Os milagres vão acontecendo ali. Os apóstolos estão se achando. Quando acaba, tem 12 cestos, Jesus dá um para cada apóstolo, estão se achando. Eles estão empolgados, muito empolgados. Então Jesus chega para eles, diz assim: olha, é bom vocês baixarem um pouquinho a bola, é melhor a gente orar. Mas Jesus chega para eles assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que estão se achando. O que é que vocês acham que o povo está dizendo a meu respeito? Digam para mim, o que é que vocês ouvem por aí? E alguém disse assim: mestre, estão dizendo que tu és João Batista que ressuscitou. Sabe que Herodes, mas estão dizendo que tu és o João Batista. O outro fala assim: olha, Senhor, estão dizendo que é Elias, porque é uma profecia que Elias haveria de vir e que o Senhor é Elias. Assim, eu já ouvi dizer que outros profetas também, gente lá de trás, estão dizendo que o Senhor ressuscitou e é eles. Jesus olha para eles assim: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Silêncio, até que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, és tu. Jesus recebe aquela: tu és o Messias, o cumprimento das profecias, o Salvador, é a ideia do Cristo, o Senhor, o Santo. Jesus diz: olha, não foi carne, nem sangue que te revelou, não foi o conhecimento humano, foi a presença de Deus, o Espírito mostrou para você quem eu sou. Só o Espírito mostra, foi o Espírito que mostrou para você. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês agora. Eu nunca disse isso, mas agora eu vou dizer. Eu nunca falei, mas agora eu vou falar. Aí Jesus diz para eles:
eu preciso dizer para vocês, verso 22, eu vou morrer. Vou morrer, eu vou ser humilhado, rejeitado, eu vou ser entregue na mão dos meus inimigos, dos principais e dos sacerdotes, e eu vou morrer. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas eu vou morrer. Quando Jesus diz isso, uma tristeza invade o coração dos discípulos. Porque algumas horas eles estavam achando que eles eram as cocadas de sal, as sopas de arame farpado, as balas que mataram o Kennedy. Eles estavam achando que eles eram como é que a turma está dizendo agora? O Netuno retrógrado. Eles estavam achando que eles eram os caras que iriam interferir na vida das pessoas. Preste bem atenção. 12 homens, dos quais um era contador, o Iscariote, Judas. O outro era cobrador de impostos, Mateus. Os demais, pescadores de impostos. Ou pescadores de impostos. Pescadores. Gente, apesar de Pedro, João e Tiago dizerem que terem ali serem empresários da pesca, mas homens que não sabiam ler, homens do povo, e pela primeira vez eles estavam tendo uma chance na vida de ser alguma coisa, uma chance de se tornarem alguma coisa. Eles estavam animados, empolgados. João capítulo 6, chega a dizer que logo depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão quer aclamá-lo rei, quer fazê-lo rei, quer torná-lo rei, e Jesus não aceita. E eu fico já imaginando aqui, Pedro se achando ministro da pesca, Mateus se achando ministro das finanças, todo mundo se achando no conselho ministerial do Rei Jesus. Mas agora, Jesus frustra eles, depois do ápice do milagre da multiplicação, do povo querendo aclamá-lo rei. Jesus diz: eu vou morrer. Eles falam: tem alguma coisa errada que não está certo. Apesar que Jesus vai dizer: vou ressuscitar, mas na mente dele, eles não entenderam sobre a ressurreição. Lembra, por exemplo, quando Lázaro morre, e Jesus chega em Betânia, Marta e Maria vai até Jesus, e Jesus diz para Marta e para Maria: teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: sim, eu sei que haverá de ressuscitar no último dia. O conceito que eles tinham de ressurreição era o conceito de juízo final, era do último dia, era do dia da prestação de contas. Mas agora Jesus diz para eles: eu vou morrer. E é isso que fica na cabeça deles. Eles não estão nem olhando para a ressurreição. Eles estão dizendo assim: a gente perdeu. E eles estão tristes. E eles estão tão tristes e tão desanimados, que os mesmos apóstolos que receberam, no verso 1, autoridade e poder para expulsar demônios, que no verso 10, voltaram felizes da vida, porque haviam expulsado demônios, haviam curado enfermos, haviam feito uma festa. No verso de número 40, começando no 37, diz que Jesus está descendo do monte, encontra um homem, uma multidão toda se rebelando lá, discutindo, e Jesus chega e pergunta: o que é que está acontecendo aqui? E o pai da criança diz: falei com os teus discípulos,
para que eles expelissem o demônio do meu filho. E o texto diz no verso de número 40, mas eles não puderam. Por que eles não puderam? Já que eles haviam recebido o poder e a autoridade. Porque eles estavam tristes, coração fechado. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus chama eles no verso 41 de geração incrédula e perversa. E essa perversidade não é a perversidade de gente má, mas de gente que faz mal a si próprio. É isso que Jesus está dizendo, vocês fazem mal a vocês mesmos. Sabe, porque quando a gente fecha o coração, a gente deixa de receber. Sabe, é mais ou menos, todo mundo aqui eu acho que já passou por isso. É como, por exemplo, o louvor hoje foi uma bênção. Agora, foi bom ou não foi o louvor? Tiago aqui adorando e tal. Aí, imagine se quando acabasse o culto, né? Acabasse o culto, aí você passa ali, aí Tiago tá comendo um nego bom. Sabe o que é nego bom? Sabe o que é? É um bombom de banana. Eu gosto muito de nego bom, mas só presta do mercado de São José e o daqui do mercado de Boa Viagem. Outro lugar não presta não. Aí, o de Itamaracá presta também, né, amor? O nego bom. A pastora trouxe nego bom para mim de Fortaleza. Eu amei. Foi melhor do que aquele outro presente caro. Eu gostei mais do nego bom. Aí, você passa por ali, Tiago está comendo nego bom. Aí eu chego para ele e digo assim, Tiago, me dá, pai, eu gosto de nego bom, me dá um nego bom aí. Aí Tiago fala assim, ô pastor, tua barriga está grande, vou dar não. Ele fica comendo nego bom sozinho. Eu digo, acaba ruim. Acabou com o meu. Eu chego, estava assim. Eu guardo aquilo no coração, porque Tiago fez algo que me contrariou. Próximo domingo, Tiago de novo está no louvor. Aí ele começa a louvar. Aí a igreja, aleluia. Todo mundo sentindo, e eu ali, miserável, não me deu nego bom. Eu não recebo. Se você trava o coração, você não recebe da parte de Deus. Se você olha para o profeta, não gostei daquilo que ele me diz, quem perde é você. Por isso que Jesus diz, vocês são perversos, vocês fazem mal a vocês mesmos. Essa perversidade é de maldade contra si mesmo. E eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, porque eles estavam tristes, com o coração fechado. Jesus vai morrer. Aí chega o verso de número 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Mateus e Marcos vão dizer 6 dias. Vão dizer assim, mas é 6 ou é 8? O texto é aproximadamente. Ou seja, 6, 7, 8. Aproximadamente. 8 dias depois de proferidas estas palavras, é o que está escrito. Que palavras são essas? Eu vou morrer. E eles disseram, nós vamos perder. Jesus disse assim, eu vou morrer. E eles, pensando neles, eu vou perder. O que eu fiz? Eu larguei tudo. Mateus, eu pedi demissão da coletoria. Não tem noção do que ele está dizendo. Proferidas estas palavras. E Jesus viu que não tinha muito o que mexer. Não tinha muito o que fazer. Porque estava dentro do coração deles esse sentimento. Sabe, irmãos, existem coisas que a gente pode fazer. Mas existem coisas no coração das outras pessoas que você não pode fazer nada. Aí olha o que é que Jesus fez. Versículo de número 28. Ele chama Pedro, João e Tiago. Alguém vai perguntar, deixa eu ser bem rápido, por que ele chamou Pedro, João e Tiago? Quer saber sim ou não? Não sei. Olha,
Alguns vão dizer que por causa de Deuteronômio 17:6, Jesus precisava de 3 testemunhas. Por isso, quando ele entra para ressuscitar a filha de Jairo, tem 3, ele leva os mesmos 3. Por isso, quando ele vai para o Getsêmani para ficar sozinho, ele leva os 3. Porque Deuteronômio está escrito que o testemunho de 3 é verdadeiro. E se é para aceitar alguma coisa, só aceita com o testemunho de 3. Por isso que ele nunca levou 1. Levava 3. Ah, pode ser isso? Pode. Pode ser também que esses 3 tinham mais influência sobre os 9. Eram os que tinham mais influência sobre os 9. Liderança sobre os 9. Ah, podia ser porque eles eram mais amigos de Jesus. Jesus, na verdade, quando declarou que eram amigos, disse para os 12, vocês agora são meus amigos. Nunca disse para os 3. As razões, nós podemos conjecturar. Mas se a Bíblia não diz, a gente não pode dizer. O que eu sei é que ele chamou os 3. E foi com ele. Mas não foi para mudar o que estava dentro do coração dele. O texto diz, foi com o propósito de orar. Irmãos, eu aprendi nesses meus anos de evangelho que existem coisas que 1000 palavras não resolvem, mas 5 minutos de oração soluciona. Eu aprendi, irmãos, que existem tristezas que só saem na oração, angústias que só saem na oração. Eu aprendi, irmãos, que muitas vezes eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Aí eu me sento com a minha pastora, que é a minha esposa, ela é minha pastora. Eu digo, eu preciso conversar com você. Aí eu abro o meu coração. Aí ela me dá um conselho. Sabe o que acontece? Eu fico mais perdido ainda. Tu achou que ia ser diferente, não foi? Ela achou que estava assim. Tem coisas que não tem jeito. Aí o que é que sobra? Vai orar. Irmãos, muitos problemas não se resolvem porque você está esperando em Deus sem orar a Ele. Muitas coisas não acontecem porque está faltando oração. É isso mesmo. Está faltando oração, irmãos. Irmãos, nós somos a geração que menos ora. Círculo de oração é 10 irmãs. Você tem aqui uma igreja, irmãos, que nós somos aqui 400, 500 pessoas à noite, 200 pessoas, 300 pela manhã. Você vai para a oração da madrugada, que começa amanhã, 6 horas da manhã, oração da madrugada. Você tem 30, 40 pessoas aqui. Nós temos aqui, antes do culto, sala de oração. Todo domingo, às 5 da tarde, aqui em cima tem sala de oração. Vem 10 pessoas. Nós somos a geração que menos ora. Quanto tempo você leva orando na sua casa? Você acorda pela manhã, você tira um tempo de oração? Quanto tempo você tira de oração? O que é que você faz? No sábado você tem tempo para arrumar a casa, tem tempo para lavar o carro, tem tempo para fazer feira, tem tempo para dar banho nos cachorros. Agora, quanto tempo você tira orando? Nós somos a geração que menos ora. Eu não gosto de dizer que estou orando. Eu digo, eu estou na biblioteca, estou estudando, fazendo isso. Que é para não demonstrar uma vaidade pessoal de que eu sou uma pessoa que ora. 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda. Eu já sei já, é hora para orar. É para orar. Mas só que talvez a cama fale mais para você do que a oração. Agora, nós queremos a solução sem oração. Nós cremos que Deus vai fazer, mas não oramos.
Nós somos a geração que menos ora. Jesus está com os seus 12 homens, os homens estão com o coração triste, com o coração ferido, com o coração machucado, porque Jesus disse: vou morrer. Aí eles: caramba, perdi toda a minha aposta. Não tinha como Jesus conversar com eles, não tinha como Jesus tentar tirar isso da cabeça deles, porque tem coisa que quando entra, que vai para o coração, acabou. Você pode dizer 1000 coisas, a pessoa não vai aceitar. Você fala uma, ela entende 2, você fala 2, ela entende 10. E tudo que você disser provoca mais discussão. Jesus era autoridade. Ele poderia dizer: senta vocês aqui que eu vou abrir a boca. Mas Jesus falou assim: não vai adiantar. Eles vão balançar a cabeça, mas o coração vai estar flechado. O coração vai estar setado. Aí Jesus disse: eu vou para o monte para orar. E Jesus foi orar. Porque a oração resolve. Aí olha o que é que diz o verso de número 29. Aconteceu o quê? Quando ele estava orando, olha que as coisas só acontecem quando nós estamos. Diga para a pessoa: deixa eu ser pastor agora. Diga assim: sabe aquele teu problema? Sabe por que não resolve? Falta de oração. Agora, fala de novo para ver se a pessoa entende. Falta de oração. Repete mais uma vez que ela não entendeu. Quem trouxe a mão direita? Bota no coração. Diga: eu também. É falta de oração. A coisa mais fácil do mundo é fazer assim, né? Difícil fazer assim. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Aparência. Os apóstolos conheciam Jesus pela aparência. Bom, até aqui foi só a introdução. Agora vamos começar a pregar, porque agora que é a transfiguração. Os discípulos conheciam Jesus pela aparência. A Bíblia vai dizer que Jesus dava-se a conhecer a quem ele queria, porque na verdade ele não tinha nem aparência nem formosura. Se ele não deixasse revelar, ninguém sabia quem ele era. Então, os discípulos sabiam quem ele era, porque Jesus deu-se a conhecer a eles. Eles sobem o monte, e eles estão orando. Mas o texto vai dizer no verso de número 32, que os apóstolos estavam arrebentados de sono, premidos de sono, acabados de sono. Então eles cochilam, mas Jesus continua orando. Até que alguma coisa acontece e eles acordam, despertam. E quando eles olham, aquele homem que eles haviam deixado alguns minutos atrás, antes de dar uma cochilada, que estava ali orando. Os outros evangelhos, o de Marcos e o de Mateus, um deles vai dizer que o rosto dele está como o sol ao meio-dia. E eles olham assim: uau! Vocês já devem ter ouvido por aí, que quando muitas pessoas, muitas vezes com câncer, e eles recebem uma visita celestial, coloca a mão, a minha avó passou por isso, eu até já contei esse testemunho aqui na igreja, e coloca a mão, e às vezes o câncer desaparece. As pessoas quando contam seus testemunhos, elas sempre dizem assim: era um homem de branco, que eu não conseguia ver o seu. Porque a forma divina é irreconhecível pela forma humana. Os nossos olhos humanos não enxergam a forma divina. Então Jesus está ali orando, quando o que acontece? Porque o texto vai dizer que não foi Deus que mudou ele se transfigurou.
ele na verdade, ele externa a sua identidade divina. Ele está orando. Olha o que é que diz o verso 31. Falando sobre os dois seres que estavam com ele, as duas pessoas que estavam com ele, Moisés e Elias, diz: os quais apareceram a ele em glória. Diga comigo, em glória. Em glória. Esta palavra em quer dizer introduzido. Em glória. Veja o verso de número 32. Pedro e seus companheiros estavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Lembra o que eu disse a vocês no começo da mensagem? O que é que ela é? Presença dos céus na terra. Veja o verso de número 34, há um outro elemento aqui, que diz assim: enquanto eles falavam, veio uma nuvem, e uma nuvem os envolveu, e eles se encheram de medo, porque estavam dentro da nuvem. No Antigo Testamento, todas as vezes que essa nuvem aparecia, era a glória de Deus. Deus diz para Moisés: sobe o monte que eu quero falar contigo. Moisés sobe. Quando chega lá, a nuvem está no pico do monte. Quando Dotã, seu companheiro, Corá, decidiram se rebelar contra Moisés, e eles armaram e quiseram se rebelar contra eles, a Bíblia diz que Deus mandou todo mundo, mas Corã, Abirã e Datã, os três, todo mundo e mais a turma que estava com ele, ficar na frente da tenda do encontro. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, a nuvem desceu sobre a tenda. A nuvem do juízo. Esta nuvem, ela era tão importante que quando a nuvem veio sobre o cume do monte, Israel disse assim para Moisés: fala tu com Deus, a gente não quer não, a gente não está com medo. Salomão, quando foi dedicar o templo, disse que enquanto os sacerdotes e os levitas adoravam, a nuvem veio e encheu todo aquele ambiente. A Shekinah de Deus, a glória, a presença. Por isso, quando eles sacrificavam ao Senhor no Santo dos Santos, o que era que acontecia? A fumaça, a nuvem descia sobre o Santo dos Santos. A nuvem era uma espécie de uma teofonia, de uma aparição de Deus, uma manifestação dos céus na terra. Por isso que Mateus 17 vai dizer que o que ele viu era que era uma nuvem luminosa. E eles estão meio que sonolentos e eles despertam, e Jesus está ali, o seu rosto brilhando. Por isso que Lucas vai dizer que as suas vestes elas resplandeceram em uma brancura tremenda. Marcos, ou é Mateus, chega a falar que elas eram como raios, show pirotécnico de raio laser. Um deles chega a dizer que era de uma brancura tal, que homem nenhum na terra conseguia dar aquele branco. Não é por causa do branco da brancura, mas era a luz incandescente. E quando eles olharam, eles viram o rosto brilhando. E como os escritos antigos sempre dão a ideia de que vestes, ela tem a ver com a patente, ela tem a ver com a pessoa. Roupa de rei, as vestes reais. Roupa do sacerdote, vestes sacerdotais. General, as vestes, as flâmulas. A roupa tem a ver com a pessoa. Por isso que os três autores querem identificar a roupa. E diz, a roupa reluzia,
A roupa era branca. A roupa era como um raio, a roupa era como luz, a roupa era algo que não podia entender. Eles estavam dizendo, a roupa não era desta terra, a roupa era do céu. Todas as vezes que o céu é citado nas Escrituras, o céu está acima dos homens. Inclusive, Deus diz isso, o céu está acima. Isaías está no templo e diz que os céus se abrem e ele vê as vestes do Senhor no templo. Ele não vê o céu e nem vê o Senhor. Jacó está dormindo e tem um sonho. Os céus se abrem e ele vê a escada. Os céus estão lá, mas é uma escada. Estevão está pregando o evangelho, vão apedrejá-lo, ele olha para cima, e o que ele enxerga? Os céus abertos, o Filho do homem à direita, mas ele vê os céus acima. Por isso que o apóstolo Pedro escreve na sua carta, nós estávamos no Monte Santo, quando a glória excelsa desceu, quando os céus desceu, os céus veio literalmente. Jesus está no monte, e já que ele não pode subir, porque há um propósito, os céus sentem saudade de Jesus. Jesus está dizendo, Senhor, esses 12 homens estão tristes. Esses 12 homens estão desnorteados, porque eu falei da morte. E ele está ali orando, falando. Aí os céus começam a descer. A nuvem de glória vai envolvendo eles. Céus na terra. Os céus estão na terra. Aí os discípulos, agora quando olha, o que vê? Transfigurou-se. Mudou. Escute só. Existe 17 vezes a palavra metamorfose, de transformação, de mudança no Novo Testamento. 17 vezes. Mas esta daqui, de transfigurou-se, héteros, é a única vez em toda a Bíblia que esta palavra é mencionada. Significa dizer que ele assumiu a natureza que era dele. Quando ele está ali no monte e as vestes são como relâmpago e o seu rosto é como o sol ao meio-dia, e disse, transfigurou, os três escreveram, ele assumiu a forma de Deus em cima daquele monte. O próprio Deus está ali. Mateus 17:9, Jesus diz para eles, 3, não contem a visão, e a palavra visão ali é uma outra palavra do grego chamada orama, que quer dizer, não contem o espetáculo real que vocês viram, não é chegada ainda a hora, eu preciso que vocês entendam, e eles estão ali, os céus estão na terra, aí ali eu tenho Elias e Moisés conversando com Jesus. Agora, eles estão conversando, aí alguém pergunta assim, pastor, por que Moisés e Elias? Irmão, mesma coisa, mesma conjectura. Um vai dizer que é porque um representa a lei, o outro representa o profeta, os profetas. Um vai dizer que é porque é a igreja que morreu, o outro é a igreja que vai ser arrebatada, e cada um vai fazer a sua interpretação. A Bíblia não diz, mas eu vou dizer para você o que é que eu acho. Lá no céu, quando nós chegarmos, que eu entrar, que eu vou olhar assim na porta, vai estar conversando Paulo com Abraão. Ninguém vai me apresentar, mas eu estarei também em meu corpo glorificado. A minha mente não será mais a mente desta terra, vai ser a mente do céu. Eu vou bater o olho e vou dizer, aquele é Paulo, aquele é Abraão. Ninguém vai me apresentar, eu vou saber. Quem foi que disse a Pedro, quando ele disse, façamos aqui para nós 3, uma para ti, uma para Moisés, outro para Elias? Quem disse para ele?
Um tinha morrido fazia 2.400 anos, o outro já tinha sido levado para lá, não sei para onde, que foi uma carruagem que separou, um redemoinho que levou, ninguém sabe onde ele foi parar, há mais de 600 anos. Não tinha retrato, não tinha fotografia, não tinha quadro, não tinha nada que dissesse que aquele era Moisés e que aquele era Elias. Mas eles estão agora olhando para a glória excelsa, citada por Pedro, lá em 1 Pedro 1, 17, 18, a glória excelsa, a presença de Deus na terra, muda a mente, muda o coração, muda o entendimento, muda os olhos, muda a visão, e Pedro olha e diz a Moisés e Elias. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente, às vezes, alguém me pergunta: pastor, quando eu chegar lá no céu eu vou conhecer? Vai, eu, Ezequias, eu vou ver o meu avô que partiu, eu vou ver o meu pai que dormiu no Senhor, eu vou ver as pessoas que aqui eu já sepultei, aqui eu já velei algumas pessoas aqui nesta igreja. Quando eu chegar lá, eu verei elas face a face, eu estarei com elas, e eu saberei quem elas são, e elas saberão quem eu sou. Pastor, quem vai te dizer isso? A visão celestial. Porque no céu não tem ninguém burro, no céu não tem ninguém idiota, no céu não tem ninguém tapado, no céu não tem ninguém ignorante, no céu não tem ninguém perdido. Lá no céu, assim como Ele é, nós seremos, e como Ele sabe quem é todos, eu também saberei quem todos são. Porque o que ele está vivendo ali é céu na terra. Agora veja o texto. Pedro 31, eles apareceram em glória e falavam com Jesus o que? Da sua partida. Tem versão na Bíblia que diz, falavam da sua morte. Olha na tua Bíblia aí, vê se tem alguma Bíblia que fala morte, só para eu não ficar sozinho aqui perdido. Tem alguma versão que fala morte? A sua fala morte, pastor, a sua fala morte, a sua fala morte. Fala, ok, vocês estão vendo aí a testemunho de muitas pessoas aqui. Aqui, eles colocaram ali a versão fiel. Eles apareceram em glória e falavam da sua morte. Jesus vai orar, porque eles não entenderam. Quando Jesus falou da morte, eles ficaram tristes. Aí Jesus vai orar, aí o céu vem para falar com Jesus sobre e você pensa que toda essa história era sobre Jesus. Essa é a história que o transcendente e o imanente se encontram, porque os céus descem e eles estão ouvindo Jesus falar sobre a sua morte. Jesus poderia ter ido naquele momento, quando a nuvem foi, Jesus poderia ter ido, ele não tinha pecado. Mas ele sabia que por minha causa e por sua, ele precisava ir até a cruz. Filipenses vai dizer que ele perdeu a sua majestade, deixou o esplendor, esvaziou-se de si mesmo. Os seus atributos divinos foram sucumbidos pela sua humanidade. Então quando ele está ali, Moisés e Elias estão falando, tu sabes do projeto? O projeto é a cruz. Mas os discípulos estão tristes, mas o projeto é a cruz. Isaías falou sobre aquele que viria, Jeremias falou sobre você, Daniel viu o fim de todas as coisas. Você sabe, todos os profetas falaram sobre isso, acerca de que você teria que ir para Jerusalém e morrer lá. E eles estão ouvindo aqui, mas eles não estão mais interessados no problema da morte. Por quê? Porque eles estão tomados pela glória. Eles viram a sua glória. Então chega o verso de número 33. A glória está ali, os dois se retiram. E aí ele diz assim, 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, como é bom estarmos aqui. Aqueles que estavam tristes, acabrunhados, decepcionados, infelizes,
quando eles têm a visão da glória dos céus na terra, eles dizem para Jesus: como é bom estar aqui, como é bom estar na tua presença, como é bom estar nesse lugar, como a tua presença é boa, bom é estarmos aqui. Ele não disse: bom é termos uma casa, bom é sermos ministros do reinado de Jesus. Bom não é nós possuirmos o melhor emprego desta cidade. Bom não é termos uma conta rechaçada. Ele disse: como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Como é bom estar na glória, na tua presença, diante dos céus. Como é bom esse momento. Os homens celebram as coisas dessa terra. Eu quero celebrar as coisas do céu. Os homens aplaudem e festejam as coisas desse lugar, mas a presença da glória fez Pedro dizer: de que vale ser ministro? Por isso que Jesus vai dizer sobre levar a sua cruz, e ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder o principal? E eles agora estão ali, eles estão dizendo: como é bom estarmos aqui, como é bom esse lugar, como é bom a tua glória, não me tires daqui, eu quero ficar aqui. Eu quero até fazer o seguinte: vamos fazer 3 casas, vamos construir. Eu sou pescador, mas eu vou virar construtor. Eu quero fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E o texto diz: ele não sabia o que dizia. Por quê? Porque ninguém contém a glória. Se ele dissesse: vamos manter a glória aqui, essa glória nunca teria chegado aqui. Por isso que ele não sabia o que ele estava falando. Por isso que quando Salomão construiu um templo, o Senhor disse para ele: tu achas que um templo pode me conter? Se nem os céus dos céus contêm a minha glória, quanto mais esta casa que construíste de tijolo e pedra para mim. Ninguém segura a glória. O único lugar que a glória se estabelece é aqui. E ele disse: queremos fazer. E ele disse: não, você não sabe o que você está dizendo. E eles estavam olhando só a nuvem de longe. Olha o que é que diz o texto. Enquanto assim eles estavam falando, veio a nuvem, a glória, a presença, e começou a cercar eles. Aqueles homens estavam tristes, perdidos, desanimados, desacreditados, desesperançados. Mas a presença de Jesus veio, a glória dos céus os envolveu. O texto diz: e a nuvem os envolveu, a nuvem da glória. Quantas vezes eu já não estive triste? Eu me lembro de uma vez que eu estava tão triste, irmãos, mas tão triste. Eu me lembro que eu estava na biblioteca orando e chorando, mas veio uma pressão sobre a cabeça tão grande que eu comecei a sangrar pelo nariz. Senti o gosto de sangue na boca, não sei se foi que veio, que desceu, mas quando eu abri os olhos tinha uma poça de sangue no chão, minha cabeça em cima. Que tristeza profunda na minha alma. Eu me lembro que eu me levantei e sentei no sofá olhando aquele poço de sangue, triste, chorando, uma dor no coração. Mas daqui a pouco eu comecei a sentir que algo me abraçava.
presença da glória. Quem não sabe o que é isso, irmãos, nunca vai entender. E aquela glória começou a me envolver, e eu comecei a olhar para cima, e o ar que faltava começou a vir, e eu disse: como eu te amo, Senhor. E eu comecei a adorar naquela tarde. A presença da glória que cura, que restaura, que muda, que consola, que conforta, que restaura, que traz de longe para perto, que leva de perto para longe, que estabelece reis e os faz cair, que destrona e que trona. A glória pela qual Davi disse para Deus: tire-me tudo, mas não me tires da tua presença. Tire-me a coroa, tire-me o trono, tire-me o nome, tire-me o reino, mas não tires de mim a tua presença. A glória, a presença, é por essa que eu caminho, é por essa que eu ando, é por essa que eu marcho, é por essa presença que eu me movo. Quem sente a presença, fique de pé. E enquanto ele estava lá na presença, envolvido na presença da glória, daquela da qual Moisés não queria sair, a presença daquela que aqueles que entravam não queriam mais sair. Quando ele estava lá envolvido, porque a nuvem os envolveu, do meio da nuvem veio uma voz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estão aqui, ó. Estou até imaginando, até no manto aqui no meio da glória. E a voz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão gostando da presença do céu? Aqui é muito bom, aqui é muito bom essa glória. Então ouçam meu filho, ouçam o que ele diz, a ele ouvir. Ouçam meu filho, ele sabe o que está dizendo. Ficaram tristes por causa da palavra? Foi. Agora recebam um conforto. Mas ouçam meu filho, ouçam meu filho. E Pedro ficou com aquilo gravado, porque a presença de Pedro, a presença da glória foi tão forte. Muitos anos depois, ele escreve. Estou falando acerca de Jesus Cristo, a qual Deus Pai deu a ele honra e glória, quando na glória excelsa foi manifestado, enviado uma voz que dizia: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, escutem ele. Ele vai dizer: isso eu estava lá no Monte Santo quando isso aconteceu. Ele nunca mais esqueceu a presença da glória, nunca mais. Quem tem um encontro com ele nunca mais esquece, nunca mais esquece. Eu ainda me lembro, o dia 18 de novembro de 1984, quem tem um encontro com ele nunca mais esquece. Como é bom estar na sua presença. Como é bom estar na sua presença.